98. Vamos todos cantar bem forte, adorando a nosso Deus, né? Cristo comandante sempre nos será, na peleja santa à frente marchará, nunca suas hostes abandonará, seguiremos até o fim, sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, forte, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. O pendão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater, nosso general o mundo há de vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão, entraremos todos na real canção, quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Aleluia, graças a Deus. 327. 327. Um pendão real vos entregou ao rei. Perdão, irmão. 326, eu disse 327, né? 326. Um pendão real vos entregou ao rei. 326. Um pendão real vos entregou ao rei, a voz alta do céu. Corajosos, pois em tudo defender, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao perder o seu pendão, firme sempre até morrer, transformados já os negros batalhões durante o usurpador. Declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem
Na minha angústia eu clamo ao Senhor. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, Ele me atende e ouve o meu clamor. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, Ele me atende e ouve meu clamor. Contempla o meu Deus pelo seu grande amor, esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que eu estou num lugar muito alto, e se eu cair, eu me despedaço e fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer sem a sua graça, sem o seu poder. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Esse é o nosso desejo. Amém? Nós vamos orar. O pastor Abraão está nos visitando nessa noite. Eu queria que ele orasse com a igreja. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se você tem o seu, coloque ele na presença do Senhor nesse instante. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, nós estamos agradecidos ao Senhor por tudo, ó Pai. E agora, junto com a sua igreja, nós intercedemos por cada mão levantada nesta noite, crendo no Senhor como mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor possa dar saúde para o enfermo, ajuda cada um vencer a sua batalha, seus problemas, Jesus. O Senhor é conhecedor de todas as coisas e nós entregamos tudo nas tuas mãos nesta noite, e que o Senhor fala conosco através da leitura da tua palavra. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos dar lugar aos diáconos. Nesta vida o crente é provado, mas tem ao seu lado auxílio divino. E chorando sua cruz tão pesada, à beira da estrada lamenta o destino. O Senhor tem provado o seu povo e é vitorioso quem leva a cruz. Se não tens esperança de vida, procuras guarida nos pés de Jesus. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer tua vitória ver. Chora aos pés de Jesus, derrama em pranto teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Quantas vezes a noite é sombria, não tens alegria e tudo é tristeza. E o crente de rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza de que Deus não despreza seu povo. Na água e no fogo Ele estende sua mão. Quando tudo parece perdido, Deus mostra que o crente não chora em vão. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer tua vitória ver. Chora aos pés de Jesus, derrama em pranto teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera no amanhecer tua vitória ver. Chora aos pés de Jesus, derrama em pranto teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Aleluia. O crente não chora em vão. Deus responde às suas orações. Amém? Irmãos, então agora nesse instante vamos ter a voz do profeta. Como eu vejo e prego através da nação e observo as pessoas, fully persuaded that the people are not getting to Christ. eu estou completamente convencido que as pessoas não estão entrando em Cristo. And I believe that it's the enemy that's still this hindrance. E eu creio que é o inimigo que tem colocado seus obstáculos. Because the reason I believe this, he is not the object that they have been pointed to. Porque a razão pela qual eu creio nisto, ele não é o objeto ao qual eles têm apontado.
they have either been pointed to a dogma, or a doctrine, or a party, or experience, or a sensation, or something like that, instead of being pointed to Christ, the Word. Eles têm apontado a um dogma, ou uma doutrina, ou uma festa, ou uma experiência, ou uma sensação, ou algo assim, ao invés de apontarem para Cristo, a palavra. Amen. That's why I think that people are resting their eternal destination upon some dogma. É por isso que eu penso que as pessoas estão descansando seus destinos eternos sobre algum dogma. Or some sensation, like some say, I danced in the Spirit, I spoke with tongues, I felt fire run over me. And do you know all those things can be impersonated by the devil? Ou alguma sensação, ou alguns dizem, eu dancei em espírito, ou eu falei em línguas, eu senti um fogo correndo sobre mim. E vocês sabem que todas aquelas coisas podem ser personificadas pelo diabo? There's just one thing that he cannot impersonate, that's the Word. Há somente uma coisa que não pode ser personificada. Esta é a palavra. In the debate between he and Jesus, each time Jesus defeated, it is written. No debate entre ele e Jesus, cada vez Jesus o derrotou. Está escrito a palavra. And I believe today that the reason that people are not coming to Christ is because they're appointed, many of them, to a denomination. E eu creio que a razão pela qual as pessoas não estão vindo a Cristo hoje é porque elas têm apontado, muitas delas, para uma denominação. You come join our church. Venha cá e una-te à nossa igreja. You read our catechism. Ou leia nosso catecismo. Or believe our doctrine. Ou de alguma maneira errada. Or some system of some sort, they're pointed in the wrong way. And their actions and the life that they live without Christ proves in their own life. E suas ações e a vida que eles vivem sem Cristo provam suas próprias vidas. Indicated by that very thing. São vindicados por aquela própria coisa. For instance, I don't want to hurt anyone's feelings, but back and forth across the nation, I have condemned women wearing short hair. Por exemplo, eu não quero ferir o sentimento de ninguém, mas através da nação eu tenho condenado as mulheres que usam cabelos curtos. I've condemned women wearing shorts. Isto é a Bíblia. Eu tenho condenado mulheres que usam shorts. Makeup. And every year it gets worse. Maquilagens, e cada ano isto piora. It shows that there is another finger somewhere pointing them some other way. Isto mostra que há outro dedo em algum lugar apontando de alguma outra maneira. And they're not getting through to Christ. E eles não estão entrando em Cristo. Amém. Somente crer, somente crer. Vamos receber nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém? Pela graça do Senhor, estamos
mais uma vez em sua presença. Nosso boa noite à igreja que está aí na Fazenda Jacaré. Nosso abraço fraternal, cada um dos irmãos. E se estiver chovendo aí, igual está chovendo por aqui, deve estar bastante molhado, né? Deus abençoe a todos. Irmã Nair e Eleonai em Alexânia, irmão Kelo em Bonfinópolis, irmã Selma e Geraldo na Fazenda Santana, irmã Marcilene, Marcos e Ana Paula em Goiânia. De vez em quando eles assistem, né? Só que não anuncia. Hoje eles anunciaram. Um abraço, Deus abençoe. Irmãs Maria Firmina e Maria Helena. Amanhã, se Deus quiser, eu dou uma passadinha aí. Só passar, tá? Deus abençoe vocês aí, mamãe e minha irmã. Irmã Thalita e Paiva e Esther, em Goiânia. Estherzinho, vovô só está matando os porquinhos tudinho. Irmão José Cândido e Vilma, no Jardim do Cerrado. Traz um saquinho de piqui para mim, irmão José Cândido. Que é o Jardim do Cerrado, deve ter muito piqui aí, né? Irmã Márcia, em Piracanjuba. Irmã Maria Alves, em Silvânia. Também Suzana, Lavina e Tino Marcos. Lavínia. Não é Lavina, não, é Lavínia. O nome dela é até bonito, né? Mas se falar errado, fica feio, não fica? Cláudio Pereira e família em Vianópolis. Edilene e Sara Roupa em Vianópolis. Maria Eunice Benjamin e Lloyd e irmã Luzia, também em Vianópolis. Irmão Tiago Pietro, em Vianópolis. Tiago Prieto assistindo o culto? Mas, rapaz, você tem meu voto de confiança, hein? Tiago Alusca Ezequiel, também em Vianópolis. Pastor Wilson e família? Meu Deus. Aí, pastor Abrão, lá em Poços de Caldas. Ih, pastor Wilson, nem seu genro, nem sua filha não está aqui hoje. Acho que eles estão com medo da chuva, medo de derreter. Um abraço fraternal aí a toda a família aí, do pastor Wilson, Poços de Caldas, Minas Gerais. Irmã é irmã ou irmão? Porque o nome, eu acredito que pode ser para homem ou para mulher, mas é mais fácil ser mulher. Osaide, Viana, em Teresina, no Piauí. Um abraço fraternal aí, irmã. Se for irmão, e agora eu não sei, podia ter colocado aqui para mim, irmão ou irmã, né? Mas um abraço fraternal de qualquer forma aí, Teresina, Piauí. Um abraço do pastor Sebastião Machado por mim, tá? Irmão Ítalo Nascimento e família, lá em Limeira, São Paulo. Mas os netinhos do irmão Antônio queria ver ele, mas ninguém mostra o irmão Antônio. Não é possível. A Esther queria ver. Os do Ítalo, eu não sei o nome. Mas é João, Sebastião e Ezequiel. 3, é? Irmão Davi Wesley, em Mogi do Guaçu, São Paulo. Irmão Davi Wesley, Deus abençoe. Irmão Roberto e família, também em Mogi Guaçu. Irmão Roberto, eu acredito que nós estivemos juntos no final de semana passado, né? Lá no sítio do pastor Valdemar Gonçalves. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe. Eu também cheguei bem de viagem. Irmão Valmir Silva das Neves e Maria Eunice Cardoso, lá em Palmas. Irmão Valmir, irmã Maria, um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E mais 15 conexões que não foram notificadas, ou identificadas, né? Um abraço fraternal a todos vocês que não notificaram, não foi identificado, né? Tem muitos que às vezes
assiste pelo celular e tem dificuldade de comunicar. Mas Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, é um breve relato da nossa viagem do final de semana. Estivemos lá com o pastor Valdemar Gonçalves, como fui escalado por ele, preguei na escola dominical de domingo passado e na segunda-feira à noite. E tivemos culto de louvor no sábado e culto direcionado à juventude no domingo à noite. E o último culto lá foi na segunda-feira à noite. E fomos ricamente abençoados. Tivemos um bom companheirismo ali e agradecemos a Deus. E eu agradeço a oração de cada irmão, de cada irmã. Deus nos levou e nos trouxe em paz. As reuniões foram maravilhosas. Eu tive uma surpresa, porque chegando lá, eu fiquei sabendo que na escola dominical eles iam fazer uma dedicação ao pastor Valdemar, um culto, né, de bodas de ouro. Ele estava completando 50 anos de casado, ia fazer uma bodas de ouro para ele. E o assunto que eu levei foi sobre caráter, e era uma mensagem de casamento. Era uma mensagem de casamento. Aquele mesmo assunto aí, Ana Paula, que eu preguei no seu casamento lá em Ji-Paraná. E é interessante que eu dei a oportunidade para casais que quisesse, já que eu ia pregar uma mensagem de casamento, dei a oportunidade para casais que queriam renovar seus votos matrimoniais. E pelo menos 3 vindicações nós tivemos, parece que 6 ou 7 casais que foram à frente, assistiram bem sentados junto, casal, como se tivesse mesmo, casando mesmo, para valer, né? E um dos casais testemunhou que eles já tinham conversado entre si antes, que, havendo uma oportunidade, eles queriam renovar seus votos. Um outro casal que tiveram uma certa, vamos dizer assim, uma certa turbulência no casamento, também ficaram muito agradecidos. Então, nós tivemos, assim, no mínimo, umas 3 indicações muito boas dessa chamada. Parece que foi 7 casais, se não me engano. Muito maravilhoso. Nós terminamos ali orando por eles, eles renovando seus votos. Foi muito maravilhoso. E na terça-feira, ou na segunda à noite, coube a mim pregar de novo e acabei ficando rouco, porque é aquilo que alguns colegas já não precisa de gritar do jeito que o senhor grita, mas quando a gente emociona, acaba se gritando. E ainda tivemos uma fila de oração, eu acredito que todo o povo passou pela fila de oração, fizemos um corredor assim na frente do altar, de ministros que estavam ali, e passamos ao povo todo, e sempre a gente falando, sempre estimulando a pessoa a exercitar a fé. E eu acredito que muitas pessoas vão testemunhar do resultado daqueles cultos. A escola dominical, depois, se a gente vê que a fita ficou boa, é um assunto que nós já ouvimos sobre ele, mas parece que, pregando na igreja de um colega, você não tem aquela, vamos dizer assim, aquela responsabilidade de doutrinar a igreja, né? Então, acaba no fim que
você prega tudo que prega aqui, mas parece que fica assim, fica gostoso. E eu já ouvi algum comentário assim: pastor Ivaldo podia pregar aqui na igreja como ele prega quando ele viaja. Então, quer dizer, isso eu acho que vocês entendem. A gente não tem aquela responsabilidade que a gente tem aqui, né? Porque a responsabilidade lá é do pastor local. Então, você não tem que ficar brigando com alguém, não tem que... né? Então, realmente, a gente vê que Deus ouviu as orações de vocês. Que Deus recompense, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, depois eu quero tomar saindo fora do arraial, que esse título mesmo está sendo rodado. Depois eu quero tomar esse parágrafo 38 a seguir, porque logo que o irmão Branham começou a falar, a voz do profeta, o meu desejo de mudar para depois da oferta, a voz do profeta, nós ouvirmos depois da oferta, o meu desejo é que ninguém levante, ninguém ande, mas todo mundo para prestar atenção. Para isso que nós estamos deixando para colocar depois da oferta. Inclusive, para aqueles irmãos retardados, atrasados. Toda vez que eu vou falar, eu erro essa palavra, né? Aqueles irmãos chegam atrasados, para eles também ouvir, é brincadeira, tá? Para eles também ouvir a voz do profeta. Então, esse é o objetivo da gente estar deixando, mas eu gostaria que todos ficassem mesmo em reverência, porque numa palavrinha dessa, você pode ser curado, você pode ser libertado, você pode ser salvo, se ainda não foi salvo ainda. Então, olha o que ele disse, logo que ele começou aí no parágrafo 38. A razão disto é que as pessoas não estão entrando em Cristo. E ele terminou, quando o irmão tirou lá, encerrou o períodozinho da voz do profeta, ele repetiu a mesma coisa. Não sei se vocês observaram. No início ele iniciou falando, aí ele foi discorrendo e concluiu assim: a razão disso é que as pessoas não estão entrando em Cristo. Então, quando a pessoa não entra em Cristo, quer dizer, se ela entra em Cristo e Cristo entra nela, ela não vai mais praticar as coisas do mundo. Ela não vai mais andar segundo o conselho dos ímpios. As pessoas só andam segundo o conselho dos ímpios quando elas estão fora de Cristo. Mas se elas estão em Cristo, elas não andam segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer, elas não... Cristo toma controle tanto de você que você não dá conta de trair Ele. Você não dá conta de trair Jesus. Por que eu vou dar um exemplo assim, um exemplo bem facinho de você entender. Por que eu vou roubar? Se eu roubar, eu estou traindo Jesus. Por que eu vou fazer isso, então? Eu posso ter a oportunidade de roubar e roubar muito, mas eu estaria traindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu não vou roubar. Não tem esse que me faz roubar. Deu para você entender? Então, esse é todo o pecado. Todo o pecado seria assim. Porque, na realidade, quando Cristo entra, ou quando nós entramos em Cristo, então a incredulidade desaparece. O que é pecado? É incredulidade. É a incredulidade que nos faz errar. É a incredulidade na palavra de Deus é que te leva a fazer uma coisa, a cometer um erro. Se você entrar mesmo na palavra, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, vos será feito. Então esse é o sentido de entrar em Cristo.
Você quer ficar livre de tudo quanto é vício do pecado? Vamos fazer essa colocação? Porque um homem que adultera, ele não é pecado adulterar. Aí você fala assim, não é pecado adulterar? Não, não é não. Ele só adultera porque ele é um pecador. Se ele não fosse um pecador, ele não adulterava. Então, o problema é que ele é um pecador. E o único pecado que existe é a incredulidade. Por que ele adultera? É porque ele é pecador. Então, me chamou muita atenção, você viu? Uma frase só, se a gente for alimentar, e aí nós nem entra na mensagem. Agora, o anjo de Deus, você já deu o seu endereço da sua casa para que o anjo estiver passando por lá, ele fazer uma visita para você? Eu achei aquilo importante. 2 irmãs moravam numa mesma rua, e elas foram na reunião do irmão Brana, e o irmão Brana pronunciou o assim diz o Senhor, que elas estavam curadas. Uma delas veio dar o testemunho para o irmão Brana. E quando ela estava testificando, ela disse, irmão Brana, eu recebi oração, e o Senhor disse que eu só seria curada se eu continuasse testificando da minha cura. Porque eu estava curada, mas eu tinha que testificar da minha cura. E quando eu desci da plataforma, eu senti a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? O que ela tinha? Ela tinha vamos chamar assim de refluxo. Era aquela azia que quase mata a pessoa. O Dionísio fala que é pior do que qualquer pimenta malagueta, quando aquele gás volta do estômago e vem para a sua garganta. Isso que é uma coisa terrível. Se aquele ácido é um ácido, e se aquilo vai para o seu pulmão, é morte. Não tem jeito, ele destrói todo o pulmão se ele for para o pulmão. Então, uma pessoa que tem esse problema, ela não pode deitar depois que ela come, ela não pode, muito menos dormir, se ela não pode deitar, muito menos dormir. Ela tem que esperar um período da digestão, e ela sofre demais, e ela tinha azia, ela tinha palpitações, quando dava isso, o coração disparava. E ela saiu da reunião e foi tentar comer. E ela sentiu mal da mesma maneira, mas ela continuou testificando que estava curada. Passaram alguns dias, o irmão Brana tinha ido embora da cidade, já tinha passado por outras campanhas, estava longe, e ela continuou testificando da sua cura. Numa determinada manhã, ela parou, ela estava lavando os pratos, e ela deu uma paradinha e olhou assim pela janela, e ela começou a chorar. Por quê? Ela tinha começado a comer uma sopa de aveia, e aquilo fez tão mal para ela, que ela não deu conta de continuar comendo a sopa da aveia. E ela ficou olhando para fora e diz, Senhor, o irmão Brana disse que eu deveria continuar testificando, que eu estou curada, e eu creio que eu estou curada, porque eu não quero perder a minha bênção. E diz ela e ela chorando, e ela falando e chorando. Diz que naquela hora ela sentiu que algo passou por ela, e ela sentiu aquele alívio tão grande, que ela olhou assim e viu uma laranja. Era muito tempo que ela não comia laranja. E ela foi lá e cortou a laranja, e chupou a laranja. Quando aquilo caiu no seu estômago, a uma hora anterior, aquilo teria feito um mal terrível.
E ela chupou aquela laranja toda e não fez nenhum mal para ela. Ela viu a tigela da sopa de aveia, que ela tinha largado, parado de comer, porque não dava conta de comer. Quando ela olhou para a tigela, ela foi lá e pegou e comeu todo o restante que estava na tigela. E ela começou a glorificar a Deus. E na mesma rua, 4 casas abaixo, tinha uma senhora que tinha um papo. E ela tinha recebido a oração do irmão Brana. E o irmão Brana tinha dito que assim diz o Senhor, que ela também estava curada. E que ela também devia continuar testificando. E então as duas comunicavam uma com a outra. E nenhuma tinha ficado livre do seu problema. A mulher do papo não tinha ficado livre do problema dela também. O papo continuava lá. Mas ela continuava crendo que ela estava curada. Eu lembro aquele testemunho do pastor Abraão acerca do pai dele. É semelhante a isso aí. Ele recebeu a oração, eu creio que sobre profecia, né? E ele continuou testificando. Até que um dia o trem desapareceu. E a irmã que foi curada do problema de estômago, eu vou lá contar para minha irmã que eu fui curada. E foi correndo contar para ela. Quando ela foi chegando, ela disse que ouviu um griteiro na casa da irmã. Falou, mas será que alguém morreu? Que gritaria é essa? Quando ela chegou para contar para a irmã, ela disse, o meu papo desapareceu. Ela falou assim, a minha gastrite, sei lá, o úlcero, sei lá o que dia acho que é, ela também desapareceu. E aí fizeram uma festa. Aí o irmão Brando disse, sabe o que foi isso? Foi o anjo de Deus visitando o bairro. O anjo de Deus visitando o bairro. Por isso que eu perguntei, você já deu seu endereço para Jesus? Você já deu seu endereço para Deus? Porque a hora que estiver visitando o seu bairro lá e chega na sua casa. Tem coisa que nós não vamos resolver, não. A raposinha, ela entra na vinha e ela passa numa brechinha pequenininha da cerca. Sabe por quê? Porque ela está magra, ela está com fome, ela está muito magrinha, e ela entra em qualquer buraquinho, ela entra. E ela entra na vinha, ela vai danificar a vinha. E ela começa a chupar as uvas, e vai chupando uvas, e vai, e ela interte, ela esquece. De repente vem um zelador, o dono da vinha, e vê ela. E ele vai pegar ela, e ele corre atrás dela para pegar ela. E ela vai para passar lá naquele buraquinho que ela entrou. Acontece que ela engordou lá dentro. E aí ela não cabe mais no buraquinho que ela entrou. Aí sabe o que acontece? O zelador chega e mata ela. Irmão, nós estamos precisando da visita do anjo zelador da vinha dele para matar as raposinhas daninhas que vêm fazer dano na lavoura dele, na nossa vida. Vem danificar a vinha de Deus. Nós somos os frutos de Deus. E às vezes isso entra aí no teu coração, entra no meu, entra no teu coração, e você vai alimentando isso e parece que acha até bom e a coisa vai. De repente, para sair tem que ter um poder do alto. Ela viu o anjo chegando. Ela correu para sair onde ela entrou, mas não cabia mais. Então ele teve que matar. E tem coisa que é Deus que vai tirar da minha vida, tem coisa que é Deus que vai tirar da sua vida, não tem jeito. Dá para guardar isso? Isso te ajuda? Ajuda a sair dessa situação? Entrega ao Senhor. Chega em casa antes de dormir, pega a Bíblia, lê o Salmo 37,
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Às vezes nós ficamos reclamando porque está difícil. Para quem está fácil? Eu pergunto, para quem está fácil? Nós estamos numa hora em que você precisa aprender a administrar aquilo que você ganha. Se você está ganhando pouco, gaste pouquinho. E pega isso e diz: Senhor, me ajuda a viver com isso, me ajuda a ser feliz com isso. Eu não esqueço do testemunho da irmã. Ela diz: quanto mais agradecido nós formos, mais nós recebemos de Deus. Às vezes nós ficamos murmurando. Às vezes nós ficamos murmurando, reclamando. Mas não tem dinheiro. Mas isso e aquilo. Mas as coisas não dão certo. Não, fala que as coisas dão certo. Passa a falar que as coisas dão certo. Passa a falar. E Deus te ouve. Confia nele. Salmo 37. Você vai ver a vitória. A vitória está na porta. O anjo está passando. E vai passar na rua de sua casa. Deixa o portão aberto lá para ele entrar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Já falei quase a metade do tempo. Verso 21 do capítulo 27 de Atos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Perdeu o navio todinho, o carregamento do navio, perdeu tudo, só salvou as almas. Quando Deus quer salvar as almas, Ele salva mesmo. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Está vendo? Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, o anjo de Deus de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Você pode repetir isso comigo? Como se fosse você que estivesse falando? Vamos fazer a Bíblia funcionar para nós? Vamos? Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Senhor Jesus, ajuda-nos no restante desta mensagem, o anjo de Deus. Toma todo o controle e abençoe a cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Nós paramos aí na página 16, parágrafo 38. Só uma recapituladinha do assunto que ele está falando. Ele tinha orado por aquele bebê que caiu morto na rodovia, na Finlândia, e ele foi ressuscitado na hora. Acontece que um outro garotinho, também no mesmo acidente, tinha ido praticamente em coma para o hospital. E ele estava hospitalizado, e então os pais daquele que foi para o hospital ficou sabendo que o irmão Branham tinha orado pelo bebê lá
o coleguinha que tinha sido morto lá na rodovia, e ele tinha ressuscitado. E eles foram atrás do irmão Branham. Disse: irmão Branham, venha orar por nosso filho. O senhor orou por o coleguinha lá dele que estava morto, foi morto no mesmo acidente, ele foi ressuscitado, e o nosso está na emergência no hospital. Eu disse: irmãos, eu não posso ir, eu não tenho, assim diz o senhor, para ir orar pelo seu bebê. E eles continuaram insistindo, até que o irmão Branham concedeu uma entrevista para eles e foi explicar para eles que ele já tinha pedido uma irmã que estava ajudando ele naquela campanha, já tinha pedido os outros para conversar com o casal e nada resolvia. Então ele explicou para eles que ele tinha tido uma visão nos Estados Unidos, que aconteceria, que seria encontrado aquele bebê morto na rodovia, que ele seria ressuscitado. Foi por isso que ele orou e o bebê foi ressuscitado, mas que ele não tinha nenhuma visão pelo filho deles. Aí aquela mãe tão desesperada disse: irmão Branham, então tem uma visão pelo nosso filho? O senhor podia ter uma visão pelo nosso filho? Ele disse: irmã, não é assim que funciona. Irmão Branham, mas vem ver o nosso filho. Disse: irmã, não é assim, não posso ir, eu não tenho, assim diz o senhor, para ir. Resumindo, ela disse: pois bem, irmão Branham. O irmão Branham disse: olha, vocês são cristãos? Eles disseram não. Disse: eu gostaria de dizer para vocês que vocês deveriam se tornar cristãos. Sabe por quê? Porque se Deus levar o vosso filho, ele vai para o céu. Ó, já foi encorajando o casal, né? Só de falar que se o filho morresse, ele iria para o céu, já era um grande consolo. Mas só que se isso acontecer e vocês não tornarem cristão, vocês nunca mais verão seu filho. Meu Deus do céu. Às vezes nós ficamos com medo de falar a verdade para as pessoas. Então eles fizeram sua profissão de fé. Disseram: não, então nós nos tornaremos cristãos, então. Nós entregaremos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas o irmão Branham só podia ter uma visão para o nosso filho. Continuou da mesma forma. E acontece que o irmão Branham explicou para eles que ia ajudá-los em oração, que ela devia orar. Então a senhora vai orar. Se Deus tiver de me dar a visão, Ele vai dar. E depois de uma reunião, ele ia voltando, e ele ficou aqui. É claro que um desespero de um casal assim não deixaria qualquer um ser humano preocupadíssimo. E ele voltando da reunião naquela noite, e eles ligando: irmão Branham, o senhor teve a visão? Teve a visão. E ele estava muito cansado. O irmão que estava conduzindo ele, tentando desviar o seu cansaço, para ele desligar das reuniões. E ele disse que chegou no quarto dele, antes dele entrar no quarto, o irmão deu 2 pedaços de doces. E ele disse que é os doces mais ruins. O irmão ainda falou para ele: irmão Branham, esse é os doces mais ruins que eu já vi na minha vida. Por amido e muito ruim. Ele disse: tá bem, irmão, então põe aí. Colocou ali na mesa, e ele continuou na janela, olhando, contemplando. E ele falou dos soldados russos quando vieram atacar a Finlândia e tal. E ele disse: agora vem uns soldados de Deus para ajudar essa gente e tal. E foi indo assim, e de repente algo falou para ele: coma um pedaço do doce. E ele regozijando ali, aquela unção não deixava ele. Coma um pedaço de doce. Ele foi lá e pegou um pedaço de doce e começou a comer, mas que era o doce mais gostoso que existia na face da terra. Mas que coisa deliciosa. E ele acabou de comer o doce, e a voz veio e disse: come o outro doce.
E ele, quando ele pegou outro doce que pôs na boca, que coisa horrível, ele pegou e tirou da boca e pôs lá de novo. Aí a voz veio e disse: come outro pedaço de doce, senão aquele garoto que está lá no hospital não vai viver. Você tem que comer esse pedaço de doce, senão aquele garoto que está lá no hospital não vai viver. Aí foi que ele... Eu acho que ainda está pela frente ainda, essa parte. Aí foi que ele comeu o outro pedaço de doce, mas disse que pensa num trem ruim, uma coisa ruim. Aí quando ele terminou, na mesma hora que ele terminou aqui, ele falou: vamos para o hospital. Terminou de comer o doce, falou: vamos para o hospital. Quando chegou lá no hospital, o menino estava em coma. Quando ele chegou lá no hospital, ele falou para a irmã assim: diga a ela que o bebê dela vai viver. Aí a mãe do menino veio, já testificando que o menino tinha recebido alta. E agora? Por isso que ele falou ali, foi a cura do outro bebê, a cura da outra criança. Vamos continuar, eu acho que eu adiantei um pouco, mas vamos ver nas palavras do profeta, ele concluindo. A última reunião que nós tivemos na quinta-feira passada, eu queria chegar no final da história, porque eu não tinha lido ainda. Mas aí nosso tempo acabou e eu acabei que cortei a história pelo meio. Então vamos ver o que dizia. Ele está dizendo aqui no 38. Ficou muito bem comentada essa parte de trás aí. Então você estaria no centro e eu dizia: agora, quando formos para casa, você vai estar em um homem a um lado, vestido de cinza, e ele vai tentar me fazer subir e orar por uma mulher. E ao virar o canto, haverá duas mulheres vestidas de preto, e elas me encontrarão assim. E você verá uma cadeira de rodas aqui nesse canto. Essa pessoa será curada. Lá, simplesmente desse jeito, apenas onde estava, uma visão constante, caindo o tempo todo, e assim enquanto ia. E então eu estava apenas louvando a Deus, ali parado assim, e eu disse: grande Jeová, quão maravilhoso Tu és. Eu disse: como eu te amo, como eu te amo, que maravilha. E abri os olhos assim, eu ouvi algo, o irmão Brana ilustra, e eu olhei e aqui estava ele, o anjo, tá? De pé ao meu lado. Ele olhou para mim assim. Ele é um homem grande, pesa cerca de 200 libras, aproximadamente 100 quilos, cabelo escuro pelo ombro, pele morena, um olhar manso no rosto, braços cruzados, manto branco e descalço. E ele ficou bem ali e olhou para mim. E ele virou a cabeça assim e olhou para a mesa, onde que eu tinha colocado os 2 pedaços de doce. O anjo está lá no canto. E aí ele tirou os olhares do irmão Brano e olhou para a mesa, onde que eu tinha colocado os pedaços de doce. Quando olhei para a mesa, ali estava um pequeno vaso, como que dessa altura. Como chegou lá, só Deus sabe. Mas havia um pequeno vaso ali. Agora, aquilo não era visão. Agora, eu sei o que é uma visão. Eu deveria saber. E eu sei o que acontece quando o homem está lá. Esse homem aqui é o anjo. Ele não é uma visão. Ele é tão real quanto qualquer um desses homens aqui. Ele é simplesmente real. Eu falo com ele e ele fala comigo. Não é uma visão. O homem estava ali, eu ouço quando ele anda e tudo. Ele é tão real quanto qualquer outra pessoa.
e aquela luz está sempre acima dele, girando assim. E ele está aqui agora, e eu sei que ele está aqui. Eu senti isso. E ele estava lá e ele disse: o que são aqueles? E naquele vaso havia 2 deles. Eu os chamo de flores de Páscoa. Eu não sei se você os chama de narcisos. Eles vêm na primavera, pequenas flores amarelas, como você sabe. Nós os chamamos de flores de Páscoa no nosso país. E um deles estava deitado assim, e o outro estava caído. Assim e assim. E eu disse, e eu pensei, um estava inclinado para o norte, o outro para o sul. Agora, não sabendo o que era naquele momento, aquela era a mesma posição em que esses 2 meninos caíram lá no acidente. Aquelas flores no vaso, uma estava inclinada para o sul, a outra para o norte, e era exatamente a mesma posição que os 2 meninos caíram lá na estrada. Lembra que ele falou ali que não sabe como que esse vaso apareceu lá? Mas que estava lá, estava? E essas 2 flores desta forma? Um foi atingido desta maneira, para o norte, e foi atropelado e esmagado sob o carro. E o outro, o para-choque bateu quando o carro virou. Isso jogou o garoto contra a árvore do outro lado. E este aqui, todo o caminho abaixo. E eu olhei para aquilo, e este aqui, e a esquerda estava indo. Ufa, ufa, ufa. E aquele estava deitado. Ele disse, o que foi que seu irmão lhe deu? O anjo perguntou por Mombrana, o que foi que o seu irmão lhe deu? E eu disse, 2 pedaços de doces, Senhor. E ele disse, coma-os. E eu peguei um, coloquei na boca e comecei a comer, e tinha um gosto maravilhoso. Eu engoli, e quando engoli, algo aconteceu. Ufa! E aquele que estava deitado ao norte, aquele galho de flor que estava deitado ao norte, quando ele acabou de engolir o pedaço de doce, gostoso, maravilhoso, aquele galho de flor que estava deitado para o norte, presta atenção, porque isso é importante no testemunho, ficou em pé. Foi a ressurreição do primeiro garoto. Foi maravilhoso. Ele só teve que chegar e pronunciar a ressurreição dele, teve que fazer nada, teve que fazer sacrifício nenhum, porque já tinha visão. Foi maravilhoso, não foi? Nós conhecemos o testemunho ou não conhecemos? Você viu aí como que Deus faz as coisas? Mas esse outro, inclinado para o sul, não tinha visão nenhuma dele. Veja, e este outro continuava, ufa, quer dizer, quase morrendo, nas últimas. E ele disse, como outro pedaço de doce. E eu peguei, e foi a coisa mais horrível que eu coloquei na minha boca. Eu tirei isso assim e continuou. Ufa, ufa. Quem sabe o irmão Branham estava até expressando assim, ufa, ufa.
parecendo que está morrendo. Ele disse: coma aquilo, ou este menino vai morrer. E eu coloquei de volta na minha boca e comecei a mastigá-lo bem rápido, que é ruim demais. E engoli tudo. E assim que eu engoli isto foi, ufa! Ambos se levantaram assim. E ele olhou para mim assim, inclinou a cabeça, e aquele redemoinho de luz foi embora. Ufa! Ele não estava mais no quarto. E os 2 galhos de flor levantaram. E eu corri para fora e chamei o irmão Buster e todos eles lá, e eu disse: aqui, pegue a mulher depressa, assim diz o Senhor, aquele menino viverá e não morrerá, assim diz o Senhor. É glória a Deus. E eles tinham telefonado várias vezes naquele dia. O doutor desistiu da criança. Então ela foi para aquele pequeno telefone. Você deveria ver como é o telefone lá. Oh, que coisa! Coloca-se a coisinha no ouvido e gira a manivela, e ela ligou para a casa dos pais. Os pais haviam sido chamados pelo hospital. O bebê estava morrendo. E eu disse: entre no hospital e diga à mãe, assim diz o Senhor. Amigos, isso não pode falhar, simplesmente não pode. Eu disse: o bebê vai viver, não importa o que o médico diga. Deus disse: o bebê vai viver. Então eu disse: diga a ela que a visão chegou. E ela ligou para o hospital. E a mãe veio ao telefone soluçando e chorando e disse: o irmão Branham disse para você, assim diz o Senhor, seu bebê vai viver. A mãe respondeu: eu sei disso, cerca de 5 minutos atrás, ele levantou e ele voltou a si e está normal agora, e vamos levá-lo para casa. Glória a Deus! Você viu o que o desespero faz? Lembra que o irmão Branham disse que é no desespero que Deus tira a coisa que é boa, que está dentro do homem? Às vezes, para vencer determinada coisa, nós temos que entrar em desespero. Para alcançar uma vitória de Deus, nós temos que entrar em desespero. E lá estava ele, perfeito, normal e bem. Agora, o que foi, amigo? Foi minha oração? Não. Foi a fé daquela pequena mulher finlandesa em Deus, que fez isso para o seu bebê. E eles nem cristão eram. Bom, Branham que tinha evangelizado eles e dito para eles, se eles não se tornassem cristãos, que quando eles morressem, eles não encontrariam seu filho mais. Aquele mesmo anjo de Deus que mostrou aquela visão naquela noite, que está aqui na plataforma, esta noite está aqui para realizar qualquer coisa que Jesus Cristo ordenou para ser feita, pois Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Agora eu vou deixar com o pastor Abraão, e essa parte ele vai orar agora, e creio que nós podemos deixar para a próxima quinta-feira. Nós não estamos com pressa. Foi bom ver o final do testemunho, a cura do segundo bebê, foi maravilhoso. Depende ou não depende da nossa fé? Amém? Glória a Deus. Por favor.
Bom, irmãos, é só comentar um pouquinho que nós já ouvimos e aprendemos e fomos ricamente abençoados, né? Pela leitura da mensagem através do pastor. Essa mensagem ela veio com muitas vindicações de Deus no ministério do profeta. E o pastor Ivaldo, ele leu e comentou ao mesmo tempo e explicou, né? Eu achei muito profundo essa parte do doce aí, do doce, né? Primeiro Deus mostrou, o anjo mostrou aquele vaso para ele com aqueles 2 galhos. Aqueles 2 galhos representavam as 2 crianças. Deus tem maneiras estranhas de operar na nossa vida, que às vezes nós nem entendemos o porquê aquilo, mas sempre foi a maneira de Deus fazer assim. E o doce gostoso, o pastor Ivaldo deixou muito bem explicado, é porque aquela criança que ele ressuscitou, ele já sabia que ela ia ressuscitar. Deus havia mostrado para ele em visão, ele estava tão certo daquilo que ele disse: se esse menino não ressuscitar, eu porei uma placa nas minhas costas, sou um falso profeta. E tem uma mensagem que ele disse: se Deus falar para mim que se eu for lá no cemitério orar para o presidente Washington e ele ressuscitar, eu vou convocar todo mundo aqui do Estado da América para vir no cemitério, porque ele vai ressuscitar, porque Deus falou com ele. Então aquele primeiro doce estava gostoso, foi fácil, era aquele menino que ele sabia que ia ressuscitar. Já o outro doce ruim, que ele foi difícil, é a criança que a mãe estava desesperada, dando aquela pressão nele para ele ver a visão, porque uma mãe, um pai que vê um filho assim morrendo no hospital, ele entra nesse desespero e aquilo moveu a Deus, aquele desespero daquela mãe, daquele pai, moveu a Deus por aquela criança, até que Deus, o anjo, fez aquela comparação com o profeta e disse para ele que a criança ia viver. Uma maneira tremenda, às vezes, e ele disse aqui no final, o pastor Ivaldo orou, não foi a oração dele, mas foi o desespero e a fé que aquela mãe estava, que se o irmão Brana orasse, o filho dela ressuscitasse. Então essa é a maneira, está muito bem explicado para nós, como você recebe a sua cura, como você recebe a sua libertação. Não é o pastor orou para mim, nada aconteceu, mas você tem que ter essa fé, você tem que buscar isso, você tem que desejar essa cura, você tem que desejar essa libertação de Deus na sua vida. Essa é a maneira que Deus entra em cena e faz isso para você. E te dá essa cura. Em 1999, eu estava no Hospital São Lucas, desenganado pelos médicos. O pastor Ivaldo esteve lá, mas irmão Pedrinho. Eu não sei, eu acho que o médico falou até alguma coisa para ele, ele não quis me falar. Que eu sabia que a morte estava ali nos meus olhos. Né? Ele chegou assim, olhou para mim assim, eu falei, ele está sabendo de alguma coisa. Mas ele orou por mim lá, mas o irmão Pedrinho. Eu fiquei 9 dias internado, foi um caso seríssimo, de próstata. Eu achava que eu ia embora, mas ainda estou aqui, né? Graças a Deus. Então, você tem que desejar isso. Essa mãe estava desesperada, ela queria a ressurreição do filho dela, o filho dela já está praticamente morto. Então, aí o anjo começou a trabalhar com o irmão Brana, para também curar o filho daquela mãe, desesperada pela saúde do filho, pela cura do filho, que tinha sido acidentado também, da mesma forma do outro, mas o outro já, a ressurreição dele já estava decretada por Deus já. Deus já tinha falado para o profeta que ele ia ressuscitar ele,
Mas o outro não, ele dizia, eu não vi visão, eu não tenho assim, diz o Senhor, para orar pelo seu filho, porque às vezes, irmão, o sentimento da gente é tão grande que a gente quer orar até antes da hora, né? O pastor quer orar antes da hora, a gente quer a libertação, a gente quer a cura daquela pessoa, e se dependesse da gente, a gente queria que fosse curado naquela hora, mas não é assim. Deus tem a maneira dele trabalhar. Deus tem a maneira dele trabalhar. Ninguém aqui nunca deve ter passado por essa experiência de um filho ser desenganado do médico para morrer e você ficar desesperado. Meu filho estava com 2 anos quando ele foi cometido pelo enxame de abelhas e aquele veneno desceu para os rins dele e paralisou os 2 rins dele. O médico disse, leva seu filho, ele tem 30 dias de vida. Aí que você vai orar, você vai chorar, você vai derramar lágrimas, você vai perder noite de sono chorando. E a gente foi para a igreja num dia de Santa Ceia, ele roxeava do pé até a cabeça, e ele gemia, aquele gemido e aquela febre terrível. Aí tinha que dar uma injeção nele para dar uma amenizada, e nós estávamos chegando na igreja, e eu vi um diácono na porta da igreja, eu disse, irmão, ora pelo meu filho. E ele orou e disse, corre com ele para o hospital, essa criança está morrendo. E eu voltei a senador Gema ali, de a pé, com ele nos braços, e a mãe Eunice correndo atrás, nós deixamos os outros meninos com a avó. Quando eu cheguei na Praça A, para ir para o Hospital Geral do INSS, aquele roxeamento, acabou tudo, e ele virou para mim e disse, papai, vamos para a igreja, eu sarei. E eu voltei para a igreja, está aí com 40 anos de idade. E às vezes o diabo joga na sua cara, por causa de certas coisas que aconteceu, né? E às vezes você pensa, se tivesse partido, com 2 anos estaria lá na 6ª dimensão me esperando. Mas você não dá conta, 2 anos, brinca com você brinca com aquela criança, e depois o médico fala, vai durar 30 dias, você ora a noite toda chorando. Aí com lágrima mesmo. Foi o caso desse casal aqui. Ela estava desesperada, ela não queria que o filho dela morresse. Até que Deus entrou em cena e fez a libertação através do profeta, e deu para o profeta aquele exemplo, aquela coisa. Jesus sempre teve isso. Lá, no tempo que ele estava aqui, ele cuspiu no chão e fez um barrinho lá e passou no olho do cego e ele foi curado. Ele sempre usou essas maneiras. Agora, Jesus, o próprio Deus encarnado, tem que fazer aquilo para passar nos olhos de uma pessoa e ela ser curada. Ele podia falar ou passar a mão, ele pronto. Mas essa é a maneira de Deus, e às vezes nós não entendemos. E aqui eu quero deixar esse parágrafo 47 aqui, o pastor Ivaldo vai chegar lá, que eu achei muito profundo isso aqui também. O profeta diz assim, bem, Jesus disse que a palavra de Deus era uma semente, e isso está certo. Agora, Marcos 11, 24, mostra isso, que é uma semente. Jesus disse, tudo que você desejar, quando você orar, creia que você o receberá e você terá. Agora é tudo, irmãos. A Bíblia está falando que é tudo. Então, a oração, o desespero de um pai, de uma mãe, seja por uma cura, seja por um problema, Deus vai entrar em cena por você através daquilo. É certeza, porque a Bíblia diz, é tudo que você desejar. Quando você orar, creia que você o receberá e você terá. Agora veja, a ordem da Escritura, creia agora, você recebe no presente, porque você creu, ainda que você não está sentindo a sua cura, mas ela está aí em você, porque o profeta diz, creia agora e você recebe no presente, no futuro será dado a você a conclusão da cura divina. No futuro, às vezes tem cura que Deus
Ele não cura na hora que você recebeu a oração. Mas se você continuar crendo, como o pastor Ivaldo fez aquele comentário do primeiro daquela irmã, que ela recebeu a oração e ela continuou, aquilo voltando, ela comendo e aquilo voltando, e até que ele chegou na janela e começou a chorar e pedir a Deus, e foi a hora que Deus concluiu a cura dela. Não foi na hora que ela recebeu a oração, mas ela continuou testificando. Então o segredo está em você continuar testificando a sua cura. Porque às vezes recebe a oração aqui, que saiu aí fora da igreja e está falando na doença. Está falando para a irmã que está com aquela doença, que está com aquele mal, que está com aquele problema. Quer dizer, recebeu a oração, ponto final. Você vai testemunhar a sua vitória. Você não vai falar mais naquela doença. Porque é dessa maneira, nós temos exemplos na Bíblia, sim, que Deus recebeu a oração. Aí nós lembramos da história do ceguinho lá, do irmão Brana. Ele passou na fila, o irmão Brana orou por ele, assim diz o Senhor, você está curado, e ele voltou cego. Ninguém sabe quantos dias ele ficou cego ainda. E o povo ria dele e zombava dele. Como que você foi curado? Você está cego, você não está enxergando. Viu aí o segredo da vitória? O segredo da sua cura? O segredo da solução dos nossos problemas é continuar crendo naquela solução. Então o irmão Brana diz, creia agora, você recebe no presente. No futuro será dado a você o que quer que você desejar. Se você orar, creia que você o receberá. Você recebeu a oração, ou você mesmo orou lá no seu quarto, pela sua cura, pela solução do seu problema, ele diz, creia que você o receberá. Quer dizer, receberá é no futuro. Não é recebeu, não. Você receberá. Então você tem que continuar crendo. Amém? E isto será dado a você, vê? Você receberá no futuro. Apenas aceita isto, creia, fique com isto e regue isto. Como que você vai regar isso? A maneira de você regar essa cura, essa solução do seu problema, você vai regar que você vai continuar crendo e testificando que você recebeu aquilo. Amém. Regue, o profeta ainda diz, regue, o creia, isto vai acontecer. Deus está sobre a obrigação de te dar a vitória, de te dar isso, porque você continuou crendo, você não duvidou da promessa de Deus. Sara não ficou grávida na hora que Deus deu a promessa para Abraão. Não foi na hora. Levou 25 anos ainda para o Isaac vir. Mas a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Quer dizer, ele continuou crendo. Aquilo não aconteceu, passou 25 anos. Agora, se Deus deixou Abraão esperar 25 anos, ele poderia ter transformado Abraão naquela hora que ele falou que ele deu a promessa. Mas ele esperou 25 anos. Depois de 25 anos, aí a transformação foi num abrir e fechar de olhos. Ele foi transformado. E Sara também. E recebeu a cura, e recebeu a libertação. Então é assim, irmão. Você precisa de uma força para se libertar de algo, é você testificar. Eu estou liberto. Mesmo que você ainda continue fazendo aquilo, que você não teve ainda a vitória, mas você continua dentro do seu coração crendo, eu estou liberto. Amém. Jesus me deu a libertação. Eu creio na palavra, eu creio naquilo que o pastor leu, que o pastor comentou, que o pastor falou, eu creio. E você vai ter a sua vitória. Amém? Deus abençoe, né? Deus abençoe. Tem um pedido de oração aqui, nós vamos interceder, né, juntamente com a igreja, por essa pessoa que está pedindo aqui a oração, documento da minha filha, Sandra Veríssimo. Peço oração para solucionar os documentos da minha filha para ir para a Espanha, né? Vamos ficar de pé,
Vamos orar juntamente com vocês por essa. Ela já está na Espanha, é só para arrumar os documentos, né? Solucionar o documento dela. Jesus amado, é bom estar aqui, Senhor, ouvir essa leitura, esse ensinamento tão precioso, tão glorioso. Isso aumenta a nossa fé, porque nós sabemos que o Senhor cumpre a sua palavra, o Senhor cumpre as suas promessas. Ó Deus amado, ajuda cada um voltar abençoado, voltar crendo na sua vitória, crendo na sua cura, crendo na solução do seu problema. E aqui está esse problema desse documento dessa irmã, está diante do Senhor, diante do altar, que o Senhor soluciona isso para ela, ó Deus. O Senhor é o grande advogado, o Senhor é o grande curador, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai celestial, e nós entregamos este problema nas tuas mãos, nesta noite, juntamente com a igreja do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês da internet, todos recebam as suas vitórias, e os irmãos aqui, abençoe mais um outro, e até domingo de manhã, se Deus permitir. Deus abençoe.